Hoje, encerrando a nossa incursão sobre a família espiritual cósmica, nós vamos analisar dois versículos dos Provérbios, o que eles querem dizer sobre a árvore da vida e lições práticas que eles trazem para a nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Aazino, hoje focando nos parágrafos 90 e 91 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, e o Zohar analisa dois versículos dos Provérbios, como eu falei. O primeiro deles está em Provérbios 24 e é o versículo 3, que diz o seguinte: Bechorma ibanebait, com a sabedoria se constrói uma casa, o vitvuna itronan, e com entendimento essa casa é mantida ou é estabelecida. E obviamente que se a gente pegar a leitura cabalística do versículo, estamos falando de sabedoria e de biná, de entendimento, biná, né? Chokhmah e biná. Então, é um provérbio que pode ser entendido literalmente, você cria algo, né? Você constrói algo com sabedoria e mantém algo, faz essa coisa durar no tempo com entendimento. Mas o Zohar vai dizer que nós estamos falando de duas energias da árvore da vida, que ao longo da semana a gente chamou de pai e mãe. Então o Zohar explica que a energia de Chokhmah e do pai, ela tem muito mais a ver com construir, e o que quer dizer construir nesse sentido? Dar início a algo, são as energias de fazer algo do nada surgir, né? Você fazer algo aparecer pela primeira vez no mundo físico, por isso a ideia de início, mas a ideia de fazer algo se manter na continuidade do tempo, à medida que passam os dias, semanas, meses, anos, essa coisa continuar, né? Isso é uma energia da mãe, essa é a energia de Biná. Se a gente pensar no ato de procriação, é isso que acontece. O homem, ele põe a semente na mãe, ele insemina a mãe, e a participação dele no ato criativo, digamos, acaba por aí. Ele só insemina e vai embora, digamos assim. E a mãe que faz agora esse feto se manter no tempo durante 9 meses, né? Até que essa criança, então, agora possa surgir à luz do mundo. Essa é a ideia, tá? Então o Zohar vai explicar que essas duas energias representam tudo isso. Pai, a mãe, Chokhmah, Biná, inclusive o masculino e feminino. E o Zohar faz, inclusive, aí uma relação que essa é a relação entre essas duas energias com Keter, que a gente não falou muito durante essa semana, mas isso mostra por que Chokhmah está mais perto de Keter do que Biná. Tudo que está mais perto de Keter, no caso Chokhmah, sabedoria, o pai, tem essa energia mais de inicia, joga uma energia, joga uma semente e vai embora, né? As coisas que elas têm mais duração no tempo, né? Elas têm mais permanência, elas vão se distanciando de Keter, né? Por isso que o nosso mundo físico aqui de Malhut, ela tem muito mais matéria, por exemplo, do que Chokhmah, que é muito mais sutil. Bom, e aí o outro versículo que o Zohar traz para analisar é o seguinte: quando a gente começa a entender, então, também o que é essa sabedoria, esse entendimento, tem um versículo que é do Provérbios também, 22. Desculpa que me fugiu aqui, deixa eu pegar, peraí. 22, 19, se não me engano. Espera que eu fechei a página e me confundi. Aqui, 22, 18, desculpe. 22, 18, e que diz o seguinte: o provérbio fala de algo que é agradável você manter, né? Então ele fala o seguinte: Kinaim kitishmerem bevitnecha. É algo agradável você manter dentro de você, ou com você. Literalmente o verbo é na tua barriga, mas a ideia é com você. Ihonu irdav al sfatecha. E estar sempre pronto, sempre a postos nos teus lábios. E aí o Zohar pergunta do que o provérbio está falando. O que é isso que é legal estar sempre pronto dentro de você, sempre a postos nos teus lábios. E o Zohar analisa e diz que é justamente a Chokhmah que a gente falou no primeiro provérbio. A sabedoria. É muito bom você estar sempre com sabedoria dentro de você, sempre pronta nos seus lábios para ser emanada, para ser colocada para fora. E a pergunta, claro, é por quê? Por que é sempre bom você ter sabedoria dentro de você e posta para fora? Bom, por vários motivos. O primeiro é o que a gente estava falando, porque com a sabedoria você pode construir muita coisa. Então, se você tem sabedoria dentro de você, consegue deixar nos seus lábios, você consegue jogar essa sabedoria, no bom sentido, e com ela você consegue iniciar muitas coisas, né? Você consegue transformar o mundo, vamos pôr assim. Tá?
Agora, o mais importante, vai dizer o Zohar, é o seguinte. Vai entrar naquela dicotomia que eu falei. Nós temos um mundo, vamos chamar de mundo espiritual, mais perto de Keter, onde as coisas elas têm um tipo de duração diferente do nosso mundo físico. Né? No nosso mundo físico, a gente tem uma duração no tempo, né? Mas essa duração ela é material. No mundo espiritual, as coisas não têm a duração material, elas têm uma duração de instantes e elas são ligadas ao espírito. Então, o Zohar pergunta o seguinte, quando uma pessoa está aqui no mundo físico e ela vai morrer, o que ela consegue levar para o outro mundo? Aí a gente tem essa noção, né? A gente não leva nada do mundo físico. Nosso dinheiro vai embora, familiares vão embora, amigos vão embora, casa que a gente tem, tudo isso vai embora. Qual é a única coisa que a gente realmente leva? E o Zohar diz que é a sabedoria. Por quê? Porque justamente a sabedoria, Chokhmah, por estar perto de Keter, né, essa vai conosco. Então toda a sabedoria que você estudar no mundo físico, ela não é de verdade do mundo físico, ela é do mundo espiritual. Então você está estudando no mundo físico, mas ela fica com você na sua alma. Então quando você morre, o seu corpo físico vai embora, seu dinheiro vai embora, tudo mundano vai embora, mas a sabedoria vai com você. Então por isso que esse provérbio do versículo 18, do capítulo 22 fala isso, que é muito bom você ter essa sabedoria dentro de você, como eu falei, na sua barriga, porque ela não vai ficar de fato na sua barriga. E ela está sempre na ponta do lábio, porque é a única coisa que você vai poder levar para a espiritualidade. E aí, se você pensar em outros ensinamentos cabalísticos, vai dizer, inclusive, que é o que vai te dar mérito no mundo vindouro. Mais às vezes do que os seus atos, do que as suas obras, vamos chamar assim, né? Tudo que você acumulou de sabedoria, isso é o que realmente fica. Então, isso não é perdido, a sua memória permanece. Se você aprendeu sobre como funciona o universo, sobre o Criador, sobre atos virtuosos, sobre moral, sobre ética, tudo isso é carregado com você. Então, é a única coisa que realmente, digamos, atravessa os mundos e existe tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.